Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Mas esta viúva já está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por Ele. Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos outra vez, aleluia, está tão lindo, vamos lá. Isto. Aleluia, aleluia, Nós ouvimos o Evangelho proclamado e começa justamente assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Eu digo, você repete: para mostrar-lhes a necessidade. Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Aí está a primeira parte, de rezar sempre. E eu até podia mudar e dizer adorar, e adorar sempre. E vem a segunda parte, e nunca desistir. Você. Agora vamos dizer a frase toda: a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A necessidade de adorar sempre e nunca desistir.
Meus irmãos, essa é uma necessidade tão grande como o respirar. Ai de nós se pararmos de respirar ou alguém impedir-nos de respirar. Imagine alguém vindo e impedindo você de respirar, pondo a mão sobre a sua boca, apertando o seu nariz. Em poucos minutos você vai a óbito. É necessário respirar. Igualmente, Jesus contou esta parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, a necessidade de adorar sempre e nunca desistir. Aconteça o que acontecer, eu adoro. Na alegria, sim, eu adoro. Na tristeza, eu adoro. Na dificuldade, eu adoro. Na tribulação, eu adoro. No meio dos maiores problemas, eu adoro. Quando a morte bater à porta da minha casa e atingir algum dos meus, eu adoro. Talvez entre lágrimas, mas eu adoro. Se eu perder tudo, eu adoro. Se eu não puder mais cantar, se eu não puder mais tocar, eu adoro. E aí, o importante, para você poder adorar, mesmo quando você não puder mais cantar, tocar, é preciso que agora, enquanto você toca, enquanto você canta, você adore e não desista e não pare. Estou vendo, está todo mundo super comportado aqui, acompanhando a pregação, e é isso mesmo. Mas digam os pregadores, quantas vezes a gente enfrenta uma situação difícil, em que até mesmo precisa de uma música, tem que caçar os músicos porque já estão todos dispersados. Não. Aconteça o que acontecer, é necessário adorar sempre e nunca desistir. Eu queria que vocês aqui, músicos, repetissem comigo então: a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Vocês. E nunca desistir. Eu, como músico, não vou desistir. Eu, como músico, fala. Eu, como músico, não vou desistir. Eu, como músico, não vou desistir. E não podemos desistir. Você viu bem qual era a parábola? Onde Jesus mostra aquele juiz iníquo, onde ele mesmo, desaforado, diz: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Veja só que desaforo. Eu não temo a Deus, confessou, e não respeito homem algum. E Jesus compara depois, porque aquele juiz, por fim, dada a insistência daquela viúva, a coragem dela de enfrentar não sei quantas vezes aquele juiz, o juiz acaba cedendo e fazendo justiça a ela, e Jesus conclui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Diga comigo: eu sou escolhido. Por isso o Senhor fará justiça para comigo. Eu não preciso temer. Ele será o meu juiz, justo, benévolo, cheio de amor. Ele me fará justiça. O que eu pedir, Ele atenderá. Sim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele. Veja, dia e noite gritam por Ele. Quer dizer, de dia e de noite estão adorando. De dia e de noite estão adorando. Já lhe aconteceu
de acordar e você está rezando? Ou até mesmo você acordar com o som da sua voz rezando? Feliz você se é assim. E pode ser que você não reze assim, dessa maneira, mas é preciso que o seu espírito esteja orando mesmo quando você dorme, porque você de tal maneira está mergulhado na adoração durante o dia, também nas tarefas que você precisa executar. Você está de tal maneira mergulhado na adoração que de noite o seu espírito está vivo. O seu espírito está acordado, o seu corpo está dormindo, mas o seu espírito está acordado, adorando o Senhor. E feliz de você, repito eu, se você também, até mesmo em voz alta, estiver rezando, falando, adorando, dizendo glórias ao Senhor, feliz de você, meu irmão, minha irmã. É preciso orar sempre e nunca desistir. Nunca deixar de rezar. Diga comigo: eu não posso deixar de rezar. Por nada desta vida, eu não posso deixar de rezar. Livra-me, Senhor, de deixar de rezar. Eu preciso da oração, tanto quanto da respiração. Faz-me respirar sempre e faz-me orar sempre. Nós estamos acostumados com aquela promessa de Jesus: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E interessante que isso é causa e efeito imediatos. É isso que isso está querendo dizer em linguagem semítica. E o ter dito pedi, buscai, batei, também não são coisas diferentes. No fundo, é uma coisa só. Pedi e recebereis. Desculpe a expressão, no tapa. Você pediu? Tenha certeza, você recebeu. Você buscou? Porque você buscou, você achou, já achou. Você bateu? Porque bateu, a porta se abriu. É assim. E bonito. Oração é como ginástica. Quanto mais você pratica, mais você vai ficando afiado na oração. Eu usei de propósito a palavra praticar. Assim como se praticam as coisas de ginástica, pilates, por exemplo, natação. Quanto mais a gente pratica, mais afiado fica. Mais fácil se torna a oração. E aí que está. Se em algumas fases da nossa vida ela não é mais fácil, aí que está o bonito. Eu posso trazer isso como experiência. Vocês sabem do longo tempo em que eu padeci de uma enfermidade. Se você pratica a oração, quando você não tem mais como orar, quando a oração não vem, quando a oração não brota, você ora. Você está ali diante do Senhor sem palavra, sem sentimento, sem gozo nenhum, sem vontade. Mas o seu coração está orando, o seu espírito ora. E é impressionante. Parece que essa oração no escuro
é mais eficaz do que a oração gostosa, quando a gente tem sentimentos, quando tem impulso. Vamos repetir? Eu necessito rezar. Rezar sempre. E nunca desistir. Amém. Mas aqui no final desse evangelho, tem uma frase intrigante que diz, numa interrogação: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Não sei se você conseguiu prestar atenção a essa frase final. Nós vamos repetir. O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É intrigante isso. Isso está nos falando a respeito da vinda do Senhor. Quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, Ele faz essa interrogação, mas a interrogação dele é como se fosse uma afirmativa. Mas a fé não vai estar enfraquecida. É como aquela chama que vai se apagando, se apagando, se apagando, até ficar bruxuleando. Meus irmãos, infelizmente é só olhar para o mundo em que nós estamos vivendo e vermos como realmente a fé está bruxuleando. Eu estou completando agora, nesse dia 8 de dezembro, 50 anos de sacerdócio, e me ordenei lá em 1964. Era o final do Concílio Vaticano II. E por isso eu fui vendo as coisas caminharem durante esses anos. E digo, a grande graça que Deus deu à igreja e pela igreja ao mundo foi o derramamento do Espírito Santo, começando assim a renovação carismática católica. Foi a grande graça. Não fosse o derramamento do Espírito Santo, nós diríamos: meu Deus do céu. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar 50 anos desse acontecimento. Lá em Duquesne, num retiro de final de semana como este, era um grupo pequeno de universitários. O Senhor derrama o Espírito Santo. E que renovação aconteceu para o mundo, em toda a igreja. Foi como aquilo que acontece: você pega uma pedra, solta no meio do lago, e se formam aqueles círculos concêntricos até a margem. Foi isso que aconteceu. E graças a Deus, isso trouxe uma chama para a igreja. Mas em contrapartida, nós vimos como também neste tempo, foi em 67 que aconteceu o derramamento do Espírito Santo lá em Duquesne. A Patty Mansfield era uma jovem universitária e participou várias vezes. Ela veio, esteve conosco em congressos, em outros encontros. 67. Também naquela época aconteceu a grande revolução da juventude, especialmente com uma grande involução moral.
Foi a explosão sexual, erótica. E quantos estragos, meu Deus do céu. Quantas famílias desmoronadas. Um estrago, não há outra palavra. E com isso também, a prática religiosa e a própria fé foi diminuindo. Por isso eu digo, é preciso que nós que temos a graça de ter recebido o batismo no Espírito Santo, nós que participamos da renovação carismática católica, nós precisamos realmente ser sal, luz, fermento para esse mundo, que vai apodrecendo. Precisamos iluminar esse mundo, precisamos salgar esse mundo que vai apodrecendo. Precisamos ter fermento de renovação para esse mundo, não podemos esmorecer, temos que ser carismáticos. Diga comigo, eu sou carismático. Quero ser carismático. Vou ser carismático. Preciso ser carismático. E quero levar a renovação carismática para muitos. Para a igreja, para o mundo. Sou carismático pela graça de Deus. E eu digo amém, eu digo amém, eu digo amém. Que assim seja, meu filho, que assim seja, minha filha. Aconteça o que acontecer, aguenta firme. Você não imagina o quanto eu tive que sofrer por causa da renovação carismática, porque o meu batismo no Espírito Santo foi lá em 1971. Era tudo implantação, estava tudo começando. A incompreensão era imensa, as interrogações eram bárbaras. Você não imagina o quanto eu sofri. Foram anos e anos e anos de muito sofrimento, de muita incompreensão. Em reuniões que nós tínhamos, estaduais, nacionais, não da renovação, outras da igreja, como eu sofria. Como era posto à prova, como era deixado de lado. Mas se fosse apenas deixado de lado, tudo bem, estou de lado, fico de lado, mas não. Os ataques, as punhaladas, as alfinetadas. Não estou aqui para contar vantagem, não, mas só para dizer: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Eu posso dizer, hoje é fácil ser renovação carismática católica. Tem dificuldades? Tem, mas não se compara com aquilo que nós vivemos nos inícios, não tem comparação. Então aguenta firme, e aquilo que eu disse, faça mesmo. Diga comigo, eu sou carismático. Vou viver o batismo no Espírito. Vou viver os carismas do Espírito, porque a igreja precisa, porque os irmãos precisam. Sou e serei carismático, pela graça de Deus. É sempre pela graça de Deus, mas seja realmente. Eu me lembro de o senhor David du Plessis, da África do Sul. Ele não era
negro, ele era até um tanto loiro, mas que era chamado de Mr. Pentecostes. Ele era evangélico, pentecostal, daquele pentecostalismo primitivo, não de alguma das igrejas pentecostais que surgiram depois. Nada contra elas, mas eu digo, ele era daquela igreja pentecostal primitiva. Ele era chamado Mr. Pentecostes, porque onde ele ia, lá estava o David, falando a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ajudando as pessoas a se abrirem para o batismo no Espírito Santo, orando para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, falando do dom de línguas e ajudando as pessoas a orarem em línguas, em qualquer lugar. Eram grandes congressos. Claro que ele tinha muito conteúdo, ele falava do batismo no Espírito Santo de maneiras diversas, era sempre o batismo no Espírito Santo, mas em formas diversas, mas era sempre o batismo no Espírito Santo, eram sempre os dons do Espírito, era sempre o dom de línguas no qual ele insistia bastante. Ele esteve no Brasil mais de uma vez, e numa das vezes Dom Paulo Evaristo Arnes, que era cardeal arcebispo de São Paulo, o convidou, e eu tive a graça de estar. E ele não fez outra coisa. Ele falou a respeito do batismo no Espírito Santo, ele orou para que recebêssemos o batismo no Espírito Santo, ele falou a respeito do dom de línguas, ele orou para que nós nos abríssemos para o dom de línguas. Graças a Deus já tinha sido batizado no Espírito, graças a Deus já estava orando em línguas. Não sei o que aconteceu com os outros, mas que ele semeou a semente, semeou ali diante do cardeal, diante dos bispos auxiliares, diante de muitos padres, de muitas religiosas, porque a assembleia era bem seleta. Precisamos ser assim, você precisa ser assim. Seja Mr. Pentecostes, onde quer que você vá. Um fatozinho apenas, eu me lembro, me pediram que fosse orar por uma senhora que estava doente, lá em Londrina, e eu fui, e orei por ela. Mas não perdi tempo. Eu falei a respeito do batismo no Espírito Santo. Estava ela, estava o esposo dela. Orei pelos dois para que fossem batizados no Espírito Santo. Eu falei a respeito do dom de línguas. Eu ajudei-os a orar em línguas, os dois, idosos, velhinhos, oraram em línguas. Daí o restante da família tinha vindo para a sala. Eu fui também, já tinha explicado, fui de um por um, orando um por um, bonito, até as crianças oraram em línguas também. Apenas o genro deles, esposo, portanto, da filha, não tinha vindo para a sala. Depois que tudo aconteceu, ele apareceu na sala. E daí ele disse, dá uma bênção também para mim. Eu não perdi tempo. Eu impus as mãos, nem precisou explicar nada. Foi colocar a mão na cabeça do Senhor. Ele já começou a orar em línguas. Seja Mr. Pentecostes, onde quer que você esteja, orando ou cantando, mas leve a graça do batismo no Espírito Santo. E por quê? Por causa da situação do mundo, por causa daquilo que Jesus disse,
o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Se nós, Renovação Carismática Católica, se você, músico católico, se você, musicista, adorador, for carismática, e levar a graça do batismo no Espírito Santo, quando o Senhor vier, haverá uma chama lampejante, porque pelo Espírito Ele vai realizar a obra. Repete mais uma vez: sou carismático e serei carismático, agora e sempre. Quando eu escrevi esse livro, Músicos em Ordem de Batalha, a minha intenção era justamente realizar o título: Músicos em Ordem de Batalha. Por quê? Porque nós enfrentamos uma batalha, como eu acabei de dizer. Desculpe, estamos já metidos nesta batalha, queiramos ou não queiramos. Pode ser que você esteja aí, desculpe, como gaiato, que não percebeu ainda, mas nós estamos numa batalha, uma batalha espiritual, terrível. Você já conhece essa passagem, mas vale a pena mostrá-la. Carta aos Efésios, capítulo 6. Penso que, citando, você já percebeu qual é esta passagem. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Veja bem a importância disso. Revesti-vos da armadura de Deus. Não é simplesmente vestir, não, é revesti-vos da armadura de Deus, que ela penetre em você. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Não é contra um qualquer que nós estamos lutando. A situação do mundo é o que é, não é por qualquer coisa, não é por causa da política, da economia, por causa da educação, por causa da indústria, não. É contra ele que nós estamos lutando, e quanto mais nós nos aproximarmos da vinda do Senhor, mais acirrada será essa luta, porque ele virá. Está lá no livro do Apocalipse: ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós com grande furor e ira. 3 palavras: com grande furor e ira. As 3 coisas. É isso que nós estamos enfrentando. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. E mundo tenebroso diz muito. É um mundo escuro, opaco, feio, sujo. Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E aí vem agora a receita: tomai, portanto, a armadura de Deus. Como disse lá, revesti-vos da armadura de Deus. Agora vai mostrar as várias partes da armadura. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E já estamos nos dias maus. Diga comigo: estamos nos dias maus.
enfrentamos os dias maus. Por isso precisamos revestirmos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis. Diga comigo: manter-me inabalável. Eu preciso estar inabalável. Por pior que seja a luta, eu preciso permanecer inabalável. Inabalável no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. Essa é a primeira coisa. Não dorme, meu filho. Não distrai, meu filho. Não deixe o cachimbo cair. A gente costuma dizer popularmente: não deixe o cachimbo cair. Você precisa estar alerta, cuidadoso, como uma sentinela. Ficai alerta. À cintura, cingidos com a verdade. Portanto, a verdade, sempre a verdade, somente a verdade, em tudo a verdade, neste mundo de mentiras. Temos que viver a verdade. E veja, infelizmente, a mentira contamina. Mais do que contagiar, ela contamina. Você não pode deixar se contaminar pela mentira. Pelo contrário, você precisa ser da verdade, sempre da verdade. Então, ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. E daí então sermos justos. Nesse mundo de injustiças, mais ainda nesse mundo de corrupção. Ontem eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. Certamente você viu as notícias. Mas eu fiquei com vergonha de ser brasileiro. Claro, sou brasileiro, serei brasileiro, lutarei pelo Brasil, mas me deu vergonha de ser brasileiro por causa da situação. Claro que quem devia ficar com vergonha são outros, e pena que muitas vezes eles não se envergonham. Mas, meu Deus do céu, quanta corrupção, quanta injustiça. Porque, inclusive, todo esse dinheiro desviado poderia fazer grande bem para muita gente, para muitas situações, para muitos lugares, para muitas coisas que podiam ser feitas neste país, em benefício de muitos. Isso que estamos vivendo é uma demonstração daquilo que estamos vendo desde o começo. Quanto mais perto estiver a vinda do Senhor, pior vai ser a corrupção. Eu diria, puxa vida, então estamos pertinho mesmo. Se é para medir com medida brasileira, estamos pertinho mesmo. Que o Senhor venha, mas que o Senhor nos livre da corrupção. Com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Que beleza! Eu vou dizer e você vai repetir. Os meus pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Veja bem que os pés calçados não é com rasteirinhas, não, que são calçados próprios de soldados, aqueles coturnos, muito bem feitos, revestidos, aço por dentro. Então, os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Meu querido, minha querida, temos que estar prontos, atentos.
e velozes. Sim, temos que ser velozes em anunciar o Evangelho. O Evangelho da paz é o mesmo Evangelho, é o Evangelho. É para isso que o Senhor nos quer. E diga: é para isso que eu sou um músico adorador. Sou um músico adorador. Para isto, por causa disso, e eu quero ser. Os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Embraçar. Você sabe o que é o escudo, não é? Que se põe sobre o peito dos soldados, especialmente aqueles soldados antigos, romanos, etc. Como a luta era de espada, de flechas, era preciso o escudo. E a palavra de Deus vem nos dizer: embraçai o escudo da fé. Aconteça o que acontecer, eu creio. Diga comigo: aconteça o que acontecer, eu creio. Repete. Pode cair o mundo ao meu lado, eu creio. Por mais que eu sofra, eu creio. Mesmo diante da morte, eu creio. Deixa eu dizer uma coisa muito pessoal. Minha irmã, a segunda das minhas irmãs, está há 42 dias na UTI. Você não imagina a dor disso. E desses 42 dias, a maior parte em coma, a maior parte entubada. Faz pouco tempo que se retiraram os tubos, que se retirou o respirador, que a infecção foi debelada. Ela já está consciente, mas não consegue falar ainda, apenas responde por sinais. Segunda-feira agora faz mais uma cirurgia. Apesar de tudo, meu Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu digo para minha sobrinha, com a qual eu me comunico, porque ela vai diariamente, vejo ela trabalha, e o tipo de trabalho que ela faz, muitas vezes é à noite. Ela trabalha durante a noite toda, mas na manhã seguinte ela está lá no hospital. Eu digo para ela: Patrícia, é o milagre nosso de cada dia. E diante do milagre nosso de cada dia, Senhor, eu creio. Meu filho, minha filha, aguenta firme. E diga comigo agora: eu creio. Por mais duro que seja, eu creio. Por mais terrível que seja, eu creio. Por mais incompreensível que seja, eu creio. É isto. É isto. Músico adorador é assim. Eu sei que é muito bom tocar, é muito bom cantar. E claro, uma vez que a gente tem dotes, é gostoso também, é um prazer. A gente está realizando aquilo que é. E não há mal nenhum nisso, não, ao contrário. Deus se agrada porque a gente está justamente realizando com prazer aquilo que Ele nos fez. Mas desculpe, o músico adorador não pode ficar só no bem bom. Não. Eu não quereria, mas eu devo dizer, é certo que vai chegar a hora em que a dor vai bater à sua porta, em que o sofrimento vai bater à sua porta.
em que a incompreensão vai bater à sua porta. E nessa hora, diga: eu creio. Diga para valer. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. E não vou deixar de acreditar. Tomai, enfim. Eu não li tudo. Então, sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o qual possais apagar os dardos inflamados do maligno. O maligno vem com dardos inflamados, não somente dardos, mas eles são inflamados, portanto, com fogo, de fogo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, primeiro, o capacete da salvação. Você sabe muito bem o que é o capacete. Ele cobre a cabeça do soldado. Muitíssimas vezes aqueles capacetes eram de metal, de ferro, de aço, para defender a cabeça, porque se atinge a cabeça, o soldado está morto. E aqui a palavra de Deus vem nos dizer: tomai, enfim, o capacete da salvação. Quer dizer, assumir a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: Jesus me salvou pelo mistério da sua cruz e paixão. Ele me salvou pela sua morte na cruz. Ele me salvou. Pela graça de Deus eu sou salvo, porque eu aceitei Jesus na minha vida. Ele me salvou, porque eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Ele me salvou, porque eu pertenço a Ele. Ele me salvou, e eu tenho certeza da minha salvação. Tenho que lutar para não perdê-la. Não posso me deixar vencer pelo pecado, porque eu sou salvo, e essa salvação eu preciso conquistar. Veja bem que interessante isso. Eu sou salvo, você é salvo, e podemos dizer: eu sou salvo. Somente que essa salvação eu preciso conquistar, dia após dia. Eu não posso me deixar vencer pelo pecado, não posso me deixar levar pelo mundo, não posso me deixar levar por essa corrupção que nos rodeia. Não posso deixar-me levar por esse mundo que vai se esfriando, e a fé do mundo que vai enlanguecendo. Não posso. Pelo contrário, eu tenho que empunhar o capacete da salvação. Tenho que trazer na minha cabeça, faz comigo agora, tenho que trazer na minha cabeça, e bate sem medo, que não dói não, e trazer na minha cabeça o capacete da salvação. Convence-te, cabeça minha, tu és salvo, Jesus te salvou, permanece na salvação e luta por ela dia a dia. Eu coloco, Senhor, sobre a minha cabeça o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mesmo que você não seja pregador, se você recebeu o dom da pregação, se você tem o dom da palavra, use o seu dom.
Não deixe de usá-lo por nada deste mundo. E se você não tem o dom da pregação, a sua palavra no tu a tu, é claro que você fala, você conversa, fale de Jesus, não deixe de falar de Jesus. Não é preciso um grupo de evangelização nas ruas, não. Você tem 1000 ocasiões para poder falar de Jesus, especialmente quando as pessoas estão frágeis, quando as pessoas estão doentes, quando as pessoas estão atravessando problemas. Elas precisam, mas também em ocasiões que as pessoas estão bem, estão fortes, e talvez por isso mesmo estão orgulhosas, soberbas, mas elas precisam conhecer Jesus. E você é o instrumento para levar a palavra. Como diz aí, a palavra é uma espada, ela penetra. A espada do Espírito, portanto, não é qualquer espada. A palavra de Deus já contém o Espírito Santo. É a palavra de Deus. E agora esse finalzinho é muito lindo. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, orai em toda circunstância pelo Espírito. Falava agora há pouco do Mr. Pentecostes. Claro que eu não sou Mr. Pentecostes. Quero ser, luto para isso, mas não sou como ele. Mas eu digo a você, todos os dias, de manhã e de tarde, eu oro em línguas. E eu preciso orar em línguas. Não faço nada mais do que a minha obrigação. Preciso orar mais, preciso orar melhor. Mas logo cedo, eu oro em línguas. De tardezinha, eu oro em línguas. E é preciso que seja assim. Você é ou não é carismático? Não adianta dizer aqui agora, sou carismático. É preciso ser. Sou músico adorador. Ótimo, mas é preciso ser. Seja. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Eu assumo agora a pessoa de Paulo. E diga a você que está me ouvindo, que está me vendo: orai também por mim. Especialmente porque agora eu estou completando 50 anos de sacerdócio. Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Tenho feito isso? Tenho. Tenho que fazer mais? Tenho. Mas orai por mim, para que assim seja. Do qual sou embaixador prisioneiro, prisioneiro das minhas fraquezas, das minhas misérias. E que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro as duas coisas, publicamente e com desassombro, como é meu dever. Diga comigo, como é meu dever. Sim, é meu dever apregoar o Evangelho publicamente e com desassombro. É meu dever. Aquela música que vocês estavam cantando antes de começar o canto de entrada,
a respeito vem Espírito Santo. Valmir, parece. Vamos ficando em pé e vamos fazendo desta música a nossa oração. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser, exemplo quero ser na mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim, fazei também de mim morada do Senhor, morada do Senhor. Como um sacrário vivo, como um sacrário vivo, levando a posição de que, mais do que Mr. Pentecostes, todo o seu sacerdócio em mim, para pedir, Senhor, por esses teus filhos e filhas, para que realmente, pelo teu Espírito que nós invocamos agora, eles sejam músicos adoradores.
As duas coisas, Senhor. Músicos, já pela capacidade que o Senhor lhes deu. Em segundo lugar, e o mais importante, adoradores, profundamente adoradores. Então, Senhor, dai a eles agora porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo, levados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, inspirados pelo Espírito Santo. Sim, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito. E que dessa maneira, Senhor, eles sejam profundamente adoradores, adoradores sempre. Nos momentos de adoração, muito adoradores, mas também, Senhor, nas ocupações do dia a dia, nas tarefas que eles devem enfrentar, Senhor, que eles sejam adoradores, trabalhando, operando, realizando, mas do Seu Espírito, Senhor, adorando. E que a mente deles e o coração deles se volte para Vós, Senhor, e sejam profundamente adoradores. Mas especialmente, Senhor, quando eles tocarem, quando eles cantarem, quando eles estiverem, Senhor, em grupos de oração, quando eles estiverem, Senhor, em encontros, quando eles estiverem, Senhor, em apresentação, em shows de mensagem, Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles levem o Espírito Santo, que eles espalhem o Espírito Santo, e que eles, Senhor, sejam adoradores, ministros de música, Senhor. Sim, mesmo em shows de mensagem, que eles sejam ministros de música, ministrando a Ti, Espírito Santo, naquilo que eles cantam, naquilo que eles tocam, naquilo que eles realizam. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, dá a eles agora porção dobrada do Teu Espírito, batismo no Espírito Santo, para que sejam verdadeiramente músicos, adoradores, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei, acendei neles o fogo do vosso amor. A face